Eu queria fazer um comentário sobre um evento que tivemos hoje pela manhã, lá na Câmara dos Deputados, com a presença de deputados e entidades da sociedade civil. Lá, senhor presidente, para mim ficou muito claro, eu que participei como presidente da Frente Parlamentar Mista de Deputados e Senadores, porque presido ou coordeno a Frente Parlamentar Mista junto, em defesa da Previdência, junto com o deputado Arnaldo Faria de Sá, mas coordeno também a Frente Parlamentar Mista em defesa do direito dos trabalhadores, junto com o deputado Vicentinho. E as entidades que estavam lá, senhor presidente, dezenas de entidades, sala lotada, estão muito preocupados com duas questões. Primeiro, com a reforma da Previdência, por isso duas, mas também preocupados com a reforma trabalhista. Porque, segundo eles, a reforma da Previdência, a população já incorporou. Ela sabe que é uma proposta cruel, uma proposta que deixa todos sem direito ao benefício. Eles ouvem das bases, das ruas, nas fábricas, nos campos, no serviço público, na área privada, que o empregador, depois dos 60, demite mesmo. Não fica com o cidadão lá até os 70, 80 anos, porque entende ele que não vai produzir. Estava lá o Arthur, que é presidente do Fórum dos Trabalhadores, que engloba 18 confederações e 4 centrais sindicais. Ele esteve visitando recentemente, ele é o presidente também da Confederação dos Trabalhadores na Alimentação, um espaço de trabalho de um frigorífico, e ele dizia que a atividade, porque lá é tudo com aquelas correias, né? Por exemplo, o frango vai passando e o cara vai cortando a asa, pegando o pescoço e tal, e fazendo o corte devido para empacotar e mandar. Diz que no pique da correia essa, que leva, seja frango, seja porco, seja gado, tudo retalhado, o empregador mantém um trabalhador durante 5 anos. Porque esse é o 5 anos é que o camarada resiste ali naquele pique de linha, bem dizer, uma linha de produção, que lembra o Charlie Chaplin, né? Quem viu o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, se eu não me engano, é aquele estilo. Charlie Chaplin lá atrás já previa o futuro. Então, naquela produção, o cara não aguenta mais do que 5 anos. Depois de 5 anos, ele é demitido. Não é que ele tem que ter 60, nem 55. Ele demite aqueles depois de 5 anos e coloca um outro de 30, 35 anos. Então, ele dizia como é que um trabalhador desse vai chegar a 65, 70 anos para poder se aposentar. Não vai se aposentar nunca. Mas, assim mesmo, percebeu ele e dizia que, pelo roteiro que fez, junto com outros sindicalistas e líderes da sociedade civil, que os movimentos foram do mais alto nível em matéria de mobilização. Milhares de pessoas nas ruas, não só do Rio Grande, mas também em outras partes do país. Mas ele dizia que essa mobilização tem que ser incorporada, e assim também eu entendo, com a reforma trabalhista. Que a reforma trabalhista é tão grave quanto a reforma previdenciária. Pois, pela reforma trabalhista em debate, e aí falaram o juiz do trabalho, falaram a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, falaram os juízes da América Latina, enfim. E eles relatavam que, se a reforma trabalhista for aprovada, que ela é um complemento da outra na visão daqueles que querem aprovar as duas reformas. Os trabalhadores poderão se preparar, porque essa história do negociado sobregelado, trabalho intermitente, que é receber praticamente o trabalho por hora. Aí sim, o 13º, as férias, horas extras, porque não tem hora extra, fica tudo no banco de hora, né? Um dia tu trabalha 2 horas, no outro dia tu pode trabalhar 18 horas.
as férias com mais um terço, tudo isso entra em xeque, fundo de garantia. Como é que fica ali? Se vale o negociado, não vale mais a lei, como é que fica a licença maternidade? Nós que ontem homenageamos aqui as mulheres numa sessão durante todo o dia. Como é que fica a licença paternidade? Que para mim tem a mesma intenção e a mesma extensão, né, que é para cuidar das crianças. Como é que fica a situação das domésticas, numa lei recentemente aprovada por nós todos aqui, se agora vai prevalecer o negociado sobre o legislado? Lá ficou acertado que a sociedade civil, e eu agora nos roteiros que farei, como agora nesse fim de semana que vem, eu estarei em Juí, Panambi e Santo Ângelo. E no outro fim de semana estarei no Paraná, em 2 eventos no Paraná. E no outro estarei em Rio Grande do Norte e na Paraíba, fazendo esse debate sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, a própria CPI que nós temos pedindo. Já contamos com 42 assinaturas de senadores e senadoras. Achei importante que a bancada feminina, praticamente toda ela, só falta uma senadora das 13, a assinar, mostrando a fibra, a coragem, a resistência da mulher brasileira, que ela quer que investigue tudo. Pode fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos para provar o quanto que a nossa Previdência é superavitária. Também, lá foi mais uma vez reafirmado, se a Previdência tivesse déficit, por que tiram 30% via DRU desse orçamento? Se a Previdência tivesse déficit, por que abriram mão da contribuição do empregador, em inúmeros casos, que é 20% sobre a folha, agora passou a ser 1,5%, 1% sobre o faturamento? Por que a próxima reforma tributária, que está sendo trabalhada ou manipulada, já retira totalmente a contribuição do empregador sobre o faturamento e sobre a folha também? E cria um CPMF, tipo um CPMF, que vai jogar apenas mais ônus para toda a população, inclusive os mais pobres, que vão pagar também. Porque todos nós sabemos, como me disse um grande empresário um dia, aqui mesmo, numa conversa, num alto nível, em Paim, pode ter certeza, toda vez que aumentar o imposto, isso vai para o preço final do produto, não tem jeito, até para manter o negócio de cada um. Então, se vai para o preço final do produto, vai para o arroz, vai para o feijão, vai para o pão, vai para a casa própria, vai para a luz, vai para o final. Alguém vai ter que pagar. E quem paga é a população. Então, saímos dessa reunião mais preocupado ainda com as ditas 2 reformas. E a orientação, que alguns dizem que é minha, não é minha, não. A orientação é do conjunto da sociedade que não está aceitando. É dialogar, e não é crime isso, não, é democrático e é legítimo. É dialogar com cada senador, com cada deputado, estado por estado, para que ele não vote favorável a essas 2 reformas, porque elas trarão, sem sombra de dúvida, um prejuízo enorme para a nossa gente. Como foi dito lá, só quem sai bem dessa jogada, que é uma jogada, é os banqueiros. O lucro dos banqueiros no Brasil é fabuloso. Não é nem o empresário que vai fazer bem, o banqueiro é mesmo, esse vai se dar bem. Ele já praticamente está demitindo todo mundo, entrando no sistema de nova tecnologia, computação, robótica, cibernética, enfim, tudo na base da automação. Tem banco que tinha 10 mil trabalhadores, hoje tem 1.000, 2.000, e por aí vai. E vai reduzir cada vez mais. Então, o sistema financeiro vai se dar bem em todas as hipóteses. E ainda vai ficar recebendo, como eu vi hoje, uma matéria de jornal, que os fundos de pensões privados já triplicaram em matéria de investidores naquele espaço, porque a pessoa se assusta com essa dita reforma, sabe que com ela nunca mais vai poder se aposentar e vai procurando outra forma de apontar para a perspectiva futura. Mas só que eu digo que é investimento de risco. Investimento de risco, se o fundo aplica mal, como aplicou mal alguns fundos, inclusive estatais, vai à falência e não tem nada de volta. Nós estamos vendo aí diversos fundos em que o trabalhador já não recebe nada. Por quê? Porque o fundo foi à falência.
Esse reflexo que fizemos lá, nós temos que fazer aqui também.